Olá, bem-vindas a todas que estão aqui, muito bem-vindas. Também a todos que estarão assistindo posteriormente a gravação do quarto encontro do Shani Tapácia. Esse período da retrogradação de Saturno durante o ano 2025, que teve início em 13 de julho e transcorre até 27 de novembro. A Ana vai primeiro falar um pouco, vai falar da tradução do mantra de Shanideva, que foi, nós ouvimos agora 3 vezes. O mantra, o link desse mantra está no grupo, mas a gente pode sempre estar recolocando lá, né, Ana? Porque o WhatsApp tem isso, vai ficando para trás e a gente vai perdendo de vista. Sim, eu vou lembrar de recolocar todo sábado, né? Ou É, toda sexta, melhor. é melhor. Então, tá, vou fechar aqui o meu som para você poder falar, Ana. Tá, João? Dasharatokta Shani Stotra. Urishi destino a Saturno é Dasharata. Sua divindade é Saturno e sua métrica é Tristup. Recitado, seu propósito é agradar Saturno. Dasharata falou: Kona, o ângulo; Antaka, o terminador ou limite; Raudra, o feroz; Yama, morte; Bárbaro, o moreno; Krishna, o preto; Shani, o lento; Pingala, o dourado escuro; Manda, o que digere lentamente; Sauri, o filho do sol; reverência àquele filho do sol que, quando assim constantemente lembrado por esses nomes, remove todas as aflições. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, para quem Devas, Asuras, Kimpurushas, os senhores Gana, Gandharvas, Vidyadharas e Nagas são afligidos. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, por quem os humanos, os senhores dos humanos, os animais domesticados, os senhores da floresta, os habitantes da floresta, os insetos rastejantes, os insetos voadores e os zangões negros gigantes são afligidos. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, porque em províncias, cidadelas, florestas e cidades com muralhas são afligidas quando invadidas por exércitos. Reverência ao Filho do Sol que se vê agradado pelos que o veneram aos sábados, com oferendas de gergelim e cevada, e com doações de grama preta, açúcar mascavo, alimentos, ferro e tecido de cor azul escuro. Reverência ao Filho do Sol, que é o objeto de adoração até mesmo para yogis que se aperfeiçoaram na meditação sutil, que se sentam às margens dos rios Gangá e Yamuna em Prayaga e desfrutam das águas escondidas do rio Saraswati. Reverência ao Filho do Sol, que torna feliz quem chega de outra terra no seu dia, sábado, e impede que quem sai de casa no seu dia volte. Reverência ao Filho do Sol, que é o Criador e autocriado, aquele que faz os 3 mundos tremerem de medo, o preservador, o destruidor, aquele que é a própria personificação dos 3 Vedas, Rig, Sama e Ajur. Aquele que recitar este hino todas as manhãs desfrutará de felicidade através dos filhos, animais domésticos e parentes. E quem o recitar obterá facilidade e prazer neste mundo, e o mais elevado estado de nirvana após ele. Pipalada o adorava com estes nomes: Ponasta, Pingala, Babru, Krishna,
Raudra, Antaka, Yama, Sauri, Shaneshchara e Manda. Quem repetir esses nomes todas as manhãs ao acordar nunca sofrerá nenhum tipo de aflição devido a Saturno. Assim se completa o Dasharatokdashani Stotra, o hino de Saturno proferido por Dasharata. Gratidão, Ana. Tenho duas coisas que eu gostaria de falar. Uma, a importância de nós estarmos aqui dando seguimento aos encontros aos sábados, porque sábado é dia de Saturno, e no horário mais cedo possível, no sábado, para que a gente possa aproveitar o horário de Saturno também. Todo dia da semana é regido por um planeta. A segunda-feira é regida pela Lua, terça por Marte, quarta-feira por Mercúrio, quinta-feira por Júpiter, sexta-feira por Vênus e sábado por Saturno. E a primeira hora do dia, da semana, é regida pelo planeta que rege aquele dia da semana. A primeira hora do dia é considerada assim, a partir do momento que o Sol surge, uma hora adiante. Essa é a primeira hora do dia. É um pouco difícil a gente fazer isso, né? Por isso estipulamos 7 da manhã. Seria o horário mais cedo possível para todos. Por que Saturno retrógrado? Porque durante a retrogradação de Saturno, existem dois movimentos, na verdade, três movimentos que são considerados dos planetas em geral, e a Lua e o Sol não são considerados nesse aspecto, que se chama movimento direto ou movimento retrógrado. Sol e Lua sempre fazem movimento direto. Sol e Lua não retrogradam. No nosso mapa nunca vamos encontrar, nasci com o Sol retrógrado, nasci com a Lua retrógrada. Não, isso não é possível. Tirando os dois, todos os outros, sim, retrogradam. De Mercúrio até Plutão. Mercúrio, por ser um planeta muito veloz, ele retrograda, em geral, 3 vezes por ano. Vênus pode retrogradar talvez 2 vezes por ano. Marte, ele retrograda a cada 2 anos. Júpiter, 1 vez por ano. Saturno, 1 vez por ano. Urano, Netuno e Plutão, do mesmo modo, 1 vez por ano. Toda vez que um planeta realiza seu movimento direto, ele está em sintonia com o Sol e com a Lua, porque o Sol e a Lua estão sempre em movimento direto, nunca retrograda. Quando acontece de algum planeta retrogradar, ele deixa de fazer sintonia com o Sol e com a Lua e passa a fazer sintonia com Rahu e Ketu. Por quê? Rahu e Ketu, vocês sabem que é o nome que se dá na astrologia védica para os nodos lunares, conhecidos na antiguidade como a cabeça e a cauda do dragão. O nó do norte, a cabeça, e o nó do sul, a cauda do dragão. Na astrologia védica, nós chamamos o nó do norte de Rahu e o nó do sul de Ketu. Os nodos lunares, eles são, na maior parte do tempo, eles estão sempre em movimento retrógrado. Por isso que toda vez que um planeta entra em retrogradação, ele passa a se sintonizar com Rahu e com Ketu. Então, quando um planeta entra em retrogradação, a gente deve verificar como está Rahu e Ketu no momento
enquanto a retrogradação acontece. Esse é um estudo profundo, porque vários fatores devem ser levados em consideração, tais como o signo que eles estão, que são sempre opostos, o decanato que eles estão e o nakshatra que eles estão. E se a gente for mais adiante, que navamsa eles estão, certo? Não vou aprofundar nisso, porque não é não é, não é temos um tempo, né, aqui, então não dá para aprofundar. Mas só para entender que Rahu agora ele está em Aquário e Ketu em Leão, que é o oposto do Aquário. Esse posicionamento de Rahu e de Ketu iniciou em maio e dura até outubro do ano que vem. Não deste ano, do próximo ano. Então, toda vez que algum planeta retrograda durante este período que eles estão em Aquário, em Leão, nós devemos considerar no nosso mapa estes dois signos, no nosso mapa natal. Agora, o que acontece com o Rahu em Aquário? Tem um ponto importante, porque Saturno também rege Aquário, e quando o Rahu está em Aquário, ele está domiciliado. Então, ele está muito forte. Rahu em Aquário só passa em Aquário a cada 18 anos e meio. Quando ele passa por Aquário, que é o signo que ele é regente, ele se sente em plena liberdade para gerar caos. Então, todo caos que vocês possam estar assistindo de alguma maneira, seja na sociedade, seja no planeta, seja na vida pessoal, provém da passagem de Rahu em Aquário. Rahu, ele é quem gosta de Ayurveda, Rahu é um planeta Vata. E Aquário também é Vata. Então, é como se estivéssemos assim, em meio a muitas ventanias. E também catástrofes podem ocorrer por isso. Quando for agora, início de setembro e para o final de setembro, nós teremos 2 eclipses nesse eixo, Aquário e Leão, porque os nodos lunares é que estabelecem os momentos dos eclipses. Já Ketu, ele é um planeta Pita. A gente fala planeta, a gente sabe que eles não são planetas, tá? Mas é só uma maneira de designar. Como o Leão também é Pita, este dosha ou este temperamento fica exaltado em geral. Leão, ele é o arquétipo dos soberanos. Então, a soberania fica inflamada. Ok? Então, o que nós fazemos? Nós vamos em encontro a Saturno para praticar, né, o que nós chamamos de tapácia. A palavra tapácia, ela significa austeridade, mas é uma austeridade ou uma penitência ou uma disciplina feita com concentração, certo, Ana? Porque tapácia, sem concentração, tapácia não traz o calor, né? E esse calor é comparado ao calor do fogo sagrado, do Agnihotra, da cerimônia de fogo, onde todas as sementes kármicas são incineradas. Então, por isso, essa importância de praticarmos, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, eu gostaria de falar que nós tivemos a lua cheia agora, né? Nós estamos saindo dela. Acabamos de sair agora nessa madrugada, às 3 e quase 4 da manhã.
Estou desde esse horário acordada, né? É uma lua cheia forte. Eu não cheguei a colocar esse ponto na live que eu dei sobre a lua cheia, mas se a lua cheia está acontecendo em Capricórnio, ela está acontecendo junto a Plutão, né? Porque Plutão está em Capricórnio, correto? Né? Não, é tanta coisa, ele fala lua cheia com Plutão, dá mais susto ainda, né? Mas é uma lua cheia, se diz que ela não é uma superlua, muito pelo contrário, mas ela pode aparecer grande em lugares onde ela surge junto ao horizonte. Ela pode parecer maior se você está vendo ela surgindo no horizonte, mas ela não é uma superlua. Ela tem a ver, uma lua que tem a ver com algumas coisas ligadas à natureza, como plantio e pesca, essa lua cheia. Só que no calendário védico, a lua cheia, que é a lua cheia do mês de Shravana, e que essa vez ocorreu mesmo no Nakshatra Shravana, que é uma estrela maravilhosa, quem quiser mais detalhes sobre ela, eu explico na live da lua cheia agora, que foi feita recentemente. Essa lua cheia, ela pertence a Sri Balarama Deva, que é considerado também um avatar do Senhor Vishnu. Balarama Deva, ele chega um pouco antes de Krishna, e eles são irmãos. Então, assim que é a, a hierarquia, vamos dizer, entre Krishna e Balarama, é que Balarama é o irmão mais velho, Krishna é o irmão do meio, e existe uma irmã mais nova que os dois, chamada Subhadra, que por sua vez se tornou esposa de Arjuna. Existe um templo numa cidade chamada Puri, no estado de Orissa, onde os três são adorados juntos neste templo. E existe um festival anual onde eles fazem um passeio, eles saem do templo e fazem um passeio pela rua principal de Puri, e milhões de peregrinos acompanham esse passeio. É uma festa sem tamanho. Acontece no meio do ano, junho, julho, e quem não pôde participar do Guru Jayanti, essa história foi contada, a primeira parte da história. São muitas histórias a respeito dessas deidades, mas uma parte da história foi contada numa aula, na terceira aula do Guru Jayanti, e depois nós tivemos um encontro a mais para concluir a história. Quem tiver interesse em conhecer ela, me fala, que eu passo os links desses dois, onde eu conto sobre as duas histórias. Onde eu conto sobre a história em duas partes, primeira parte, segunda parte. Então, Balarama, ele é a, a, a relação de Krishna com Balarama é uma relação de amizade, se chama Dashya, relação de amizade e de irmandade, fraternidade. Mas também com reverência, porque Balarama é mais velho que Krishna, então Krishna tem, né? Às vezes ele dá ouvido ao irmão, às vezes não, né? Por sua independência, né? E existem muitos mistérios a respeito dessas duas personalidades. Muitos. Então, Balarama, se a gente quiser entender um pouquinho no nível filosófico, assim como Krishna é Chit, o conhecimento, Radha é Ananda, a bem-aventurança, e Balarama é Sat, ele é a eternidade. A palavra Bala significa força, e Balarama significa a um prazer forte, ou seja, um prazer espiritual. E forte porque ele é eterno. Então, sempre nessa lua cheia, a gente celebra Balarama, pedindo a Balarama que nos conceda força espiritual, resistência espiritual, para que a gente possa sobreviver ao caos.
ok? Então, dei essa introdução para vocês. A Ana agora ela vai ler. Hoje nós não teremos o estudo da Rainha Kunti. Nós abrimos essa janela em prol, né, de sermos beneficiados por, por esse momento espiritual tão poderoso. Depois que a Ana terminar, eu vou colocar um mantra. Quando eu for colocar o mantra, eu vou pausar a gravação, tá? Depois que eu despausar, depois que o mantra terminar, por favor, me lembre de colocar para gravar de novo, porque às vezes eu vou na meditação e não volto direito para cá. Então, vocês me lembrem de trazer a gravação, colocar para gravar de novo, tá? Tem um mantra muito bom que nós vamos ser beneficiados por ele hoje. Então, vou dar a palavra aqui para a Ana, ela vai ler uma história. Peço para vocês que ouçam essa história com o coração aberto e, e até num estado assim meditativo, mas com bastante concentração em cada palavra que ela for falar. Ok? Fechando aqui o meu áudio, Ana, por favor, pode falar agora os versos. Obrigada. Shukadeva Goswami disse, expressando assim sua satisfação com a bela floresta de Vrindavana e seus habitantes, o Senhor Krishna, junto com seus amigos, gostava de pastorear as vacas e outros animais nas margens do rio Yamuna, abaixo da colina Govardhana. Às vezes, as abelhas em Vrindavana ficavam tão enlouquecidas de êxtase que fechavam os olhos e começavam a cantar. O Senhor Krishna, passeando pela trilha da floresta com seus amigos vaqueirinhos e Baladeva, respondia então às abelhas, imitando o canto delas, enquanto seus amigos cantavam sobre seus passatempos. Às vezes, o Senhor Krishna imitava o tagarelar do papagaio. Outras vezes, com uma voz doce, imitava o cucular do cuco. E ainda outras vezes, o arrulhar dos cisnes. Algumas vezes, ele, com muito vigor, imitava a dança do pavão, fazendo seus amigos rirem. Outras vezes, com a voz tão grave quanto o ribombar de nuvens, ele afetuosamente chamava pelo nome os animais que se haviam desgarrado do rebanho, encantando desse modo as vacas e os vaqueirinhos. Às vezes ele gritava imitando aves tais como os chacoras, os crauncas, os chakravas, os baraduádias e os pavões. E às vezes corria com os animais menores, fingindo ter medo de leões e tigres. Quando seu irmão mais velho, cansado de tanto brincar, repousava a cabeça no colo de um vaqueirinho, o Senhor Krishna ajudava-o a relaxar, massageando pessoalmente seus pés e oferecendo outros serviços. Às vezes, enquanto os vaqueirinhos dançavam, cantavam, movimentavam-se e brincavam de lutar uns com os outros, Krishna e Balarama, postados ali perto e de mãos dadas, glorificavam as atividades de seus amigos e riam. Às vezes, o Senhor Krishna, cansado de lutar, deitava-se na base de uma árvore, descansando em um leito de ramos e botões suaves e usando como travesseiro o colo de um amigo vaqueirinho. Alguns dos vaqueirinhos, que eram todos grandes almas, então massageavam-lhe os pés de lótus, e outros, qualificados por estarem livres de todo pecado, abanavam o Senhor Supremo com grande perícia. Meu querido rei,
Outros meninos cantavam encantadoras canções apropriadas para a ocasião, e seus corações derretiam de amor pelo Senhor. Dessa maneira, o Senhor Supremo, cujos suaves pés de lótus são servidos pela deusa da fortuna em pessoa, ocultava suas opulências transcendentais por meio de sua potência interna e agia tal qual o filho de um vaqueiro. Todavia, mesmo enquanto se divertia como um menino de vila na companhia de outros meninos de vila, ele muitas vezes exibia proezas que só Deus poderia realizar. Certa vez, alguns dos vaqueirinhos, Sridhama, o amigo muito íntimo de Rama e Krishna, junto com Subala, Stokakrishna e outros, falaram com muito amor as seguintes palavras: Ó Rama, Rama de braços poderosos, ó Krishna, destruidor dos canalhas, não longe daqui há uma enorme floresta cheia de bosques de palmeiras. Naquela floresta de Talavana, muitas frutas caem das árvores e muitas já estão no chão, mas todas elas são guardadas pelo perverso Denuka. Ó Rama, ó Krishna, Denuka é um demônio poderosíssimo que assumiu a forma de um asno. Está rodeado de muitos amigos que assumiram uma forma semelhante à sua e que são tão poderosos quanto ele. O demônio Denuka come seres humanos vivos, motivo pelo qual todos os homens e animais temem imensamente ir à floresta de Tala. Ó matador do inimigo, até mesmo as aves temem voar naquela região. Na floresta de Tala existem frutas de aroma muito doce que ninguém jamais saboreou. De fato, mesmo agora podemos sentir a fragrância das frutas Tala espalhada por toda parte. Ó Krishna, por favor, consegue aquelas frutas para nós. Nossas mentes se sentem muito atraídas por seu aroma. Querido Balarama, nosso desejo de comer aquelas frutas é imenso. Se considerais uma boa ideia, vamos à floresta de Tala. Ouvindo as palavras de seus queridos companheiros, Krishna e Balarama riram e, desejosos de agradar-lhes, partiram para Talavana, rodeados de seus amigos vaqueirinhos. O senhor Balarama entrou primeiro na floresta Tala. Então, com seus braços, começou a sacudir vigorosamente as árvores com a força de um elefante louco, fazendo as frutas Tala caírem no chão. Ao ouvir o som das frutas que caíam, Denuka, o demônio asno, precipitou-se ao ataque, fazendo a terra e as árvores tremerem. O poderoso demônio se lançou em direção ao senhor Baladeva e, com os cascos de suas patas traseiras, golpeou prontamente o peito do senhor. Então, em meio a urros ensurdecedores, Denuka passou a correr de um lado para o outro. Novamente disparando em direção ao senhor Balarama, ó rei, o furioso asno aproximou-se outra vez do senhor. Então, zurrando de ira, o demônio atacou com um coice. O senhor Balarama agarrou Denuka pelos cascos, girou-o no ar e, com uma só mão, arremessou-o no topo de uma palmeira. Esse violento movimento giratório matou o demônio. O senhor Balarama lançou o cadáver de Dhenukasura sobre a palmeira floresta
E quando o demônio morto caiu no topo da árvore, esta começou a sacudir a grande palmeira, fazendo com que outra árvore a seu lado também sacudisse, partiu-se em virtude do peso do demônio. A árvore vizinha fez sacudir outra árvore, e esta, por sua vez, atingiu mais outra, que também começou a sacudir. Desse modo, muitas árvores na floresta sacudiram e se partiram. Em virtude do passatempo do senhor Balarama de lançar o corpo do demônio asno ao topo da mais alta palmeira do local, todas as árvores começaram a balançar e chocar-se umas contra as outras como se agitadas por ventos poderosos. Meu querido Parikshit, o fato de o senhor Balarama ter matado Dhenukasura não é algo tão admirável, considerando que ele é a ilimitada personalidade de Deus, o controlador do universo inteiro. De fato, o cosmo inteiro repousa nele, assim como um tecido repousa sobre seus fios horizontais e verticais. Os outros demônios asnos, amigos íntimos de Dhenukasura, ficaram enfurecidos ao ver sua morte, e então precipitaram-se todos de imediato em direção a Krishna e Balarama para atacá-los. Ó rei, quando os demônios atacaram, Krishna e Balarama facilmente agarraram-nos um após o outro por suas patas traseiras e lançaram-nos todos nos topos das palmeiras. Coberta com pilhas de frutas e com os cadáveres dos demônios que estavam enroscados nos topos partidos das palmeiras, a terra parecia muito bela. De fato, a terra brilhava como o céu adornado de nuvens. Ao ouvirem sobre o magnífico feito dos dois irmãos, os semideuses e outros elevados seres vivos lançaram chuvas de flores e, em glorificação, ofereceram música e orações. As pessoas agora se sentiam livres para voltar à floresta onde Denuca fora morto e, sem medo, comiam as frutas das palmeiras. Da mesma forma, as vacas, agora à vontade, podiam pastar livremente sobre aquela relva. Om Tat Sat. Ana, você pode ler o próximo? Então, o Senhor Krishna, de olhos de lótus, cujas glórias são muito piedosas de ouvir e cantar, voltou para casa em Vraja com seu irmão mais velho, Balarama. Ao longo do caminho, os vaqueirinhos, seus fiéis seguidores, cantavam suas glórias. Essa história ela é muito linda, né? Ela, o segmento dela é a descrição deles retornando para casa depois desses feitos. E as primeiras que se encontram com eles, né, Krishna, Balarama e os vaqueiros, são as gopis. E depois as mulheres de Vrindavana. E depois as jovens de Vrindavana. Depois as mães, que é a mãe de Krishna Yashoda e a mãe de Balarama, que era Rohini. Então a história ainda prossegue, né?
Tem um jantar, um suntuoso jantar também, que é tudo descrito, né? É muito lindo mesmo. Você não quer ler até o final? Vai até o verso 52. Posso ler? Tá bom. Vamos. O cabelo do Senhor Krishna, coberto com a poeira levantada pelas vacas, estava decorado com uma pena de pavão e flores silvestres. O Senhor tinha um olhar encantador e um belo sorriso, tocando sua flauta enquanto seus companheiros cantavam suas glórias. Com olhos muito ansiosos por vê-lo, as golpes, todas juntas, adiantaram-se para encontrá-lo. Com seus olhos semelhantes a abelhas, as mulheres de Vrindavana bebiam o mel do belo rosto do Senhor Mukunda e assim abandonavam a tristeza que sentiam durante o dia por estarem com saudade dele. As jovens de Vrindavana lançavam olhares de soslaio ao Senhor, olhares cheios de timidez, riso e submissão. E Shri Krishna, aceitando completamente esses olhares como um adequado oferecimento de respeito, entrava na vila dos vaqueiros. Mãe Yashoda e mãe Rohini, agindo com muita afeição para com seus dois filhos, ofereciam-lhes tudo o que havia de melhor em resposta a todos os seus desejos e nas várias ocasiões apropriadas. Após serem banhados e massageados, os dois jovens senhores aliviavam-se da exaustão provocada por andar nas estradas do campo. Então, trajavam vestes atrativas e eram enfeitados com guirlandas e fragrâncias transcendentais. Após comerem o suntuoso jantar que suas mães lhes davam e serem mimados de várias maneiras, os dois irmãos deitavam-se em suas ótimas camas e adormeciam felizes na vila de Vraja. Ó Rei, o Supremo Senhor Krishna vagueava assim pela área de Vrindavana, representando seus passatempos. Certa vez, rodeado de seus amigos, ele foi sem Balarama ao rio Yamuna. Naquela ocasião, as vacas e vaqueirinhos estavam sentindo imensa aflição decorrente do sol ofuscante do verão. Afligidos pela sede, eles beberam a água do rio Yamuna. Contudo, ela fora contaminada por um veneno. Logo que tocaram a água envenenada, todas as vacas e meninos, em virtude do divino poder do Senhor, perderam a consciência e caíram sem vida à beira da água. Ó herói dos Kurus, ao vê-los em tal estado, o Senhor Krishna, o mestre de todos os mestres da potência mística, sentiu compaixão destes devotos, que não tinham outro Senhor senão ele. Em razão disso, ele, de imediato, os trouxe de volta à vida, lançando sobre eles o néctar de seu olhar. Após recuperarem sua plena consciência, as vacas e os meninos levantaram-se da água e começaram a se entreolhar com grande espanto. Ó Rei, os vaqueirinhos então entenderam que, embora tivessem bebido veneno e de fato morrido, eles, devido ao simples olhar misericordioso de Govinda, haviam recuperado suas vidas e, por sua própria força, tinham se levantado.
Então, todo final de um capítulo, que é sobre alguma destreza, né? Habilidade de Krishna ou de Balarama, ou dos dois juntos, no finalzinho sempre dá uma entradinha da próxima história. Então, a próxima história é a história da serpente Kalia, que envenena o rio de Amuna, no capítulo seguinte. Ah, vou colocar agora então o mantra, vou aqui dar uma interrompida na gravação, para não ter problema depois, né, com o vídeo. E vou compartilhar aqui com vocês esse mantra. É um mantra chamado Balarama Kavacham. A palavra Kavacha significa escudo. Então, é um mantra muito poderoso, maravilhoso, que nos concede proteção. Então, um escudo de proteção. Então, vocês vão ver que o mantra ele fala sobre. Porque acho que tem a tradução em inglês, tem um mantra e tem a tradução em inglês enquanto vai cantando. Sobre a proteção dos braços, dos ombros, das pernas, do ventre, das coxas, da cabeça, né? Então, enquanto vocês forem ouvindo esse mantra, busquem essa percepção sobre vocês, né? Dessa proteção chegando em cada parte do corpo e podem também direcionar para outras pessoas a mesma proteção, pode direcionar também para o mundo, né? Para as pessoas, para a humanidade. Tá bom? Então, deixa eu agora dar uma interrompida aqui no pausar. Então, retornando aqui. Que lindo, hein? Que mantra maravilhoso, poderoso. A história foi lida no texto chamado Bhagavad Purana, ok? Bhagavad Purana ele é composto foi composto por Vyasadeva, né? Foi compilado por Vyasadeva. É um Purana de tradição oral. Vyasadeva transmite para o filho, Shukadeva. Shukadeva transmite para Parikshit. Então, esse diálogo que a Ana leu, é Shukadeva Goswami transmitindo para Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami é filho de Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas. E Parikshit Maharaj, ele é neto de Arjuna. Os dois se encontram, por acaso, nada é por acaso, ainda mais aí, né? E Parikshit, ele tem uma situação complicada quando ele encontra Shukadeva Goswami na beira de um rio. Ele estava numa situação complicada que ele só tinha mais de 7 dias de vida. Então, ele estava muito sem saber o que fazer. E, encontrando Shukadeva Goswami, ele pede a ele, faz essa pergunta: o que deveria um homem que sabe que só tem mais 7 dias de vida fazer enquanto isso? Então, Shukadeva falou: ouvir o Bhagavata Purana, que irá garantir a sua libertação após essa vida. Então, a Parikshit passou 7 dias e 7 noites ouvindo Shukadeva, mas também fazendo perguntas, né, para Shukadeva. E Shukadeva descrevendo, ah, dando as respostas através de várias histórias. E aí o Bhagavatam, ele é todo em sânscrito, né? Srimad Bhagavatam todo em sânscrito. E ele é dividido em 12 cantos. 12 cantos. E essa história está no 10º canto. Para a gente poder entender um pouquinho a moral da história, o, esses reino de Talavana, né? A palavra Tala significa palmeira, então são frutos que dão em palmeiras, tipo açaí, uma fruta, não sei exatamente qual, né? Mas são essas frutas que as palmeiras produzem. Então, Talavana é uma floresta, Vana quer dizer floresta, é uma floresta de palmeiras, habitada por
um asno poderoso que tem seguidores, que tem a forma similar a ele, a dele. As crianças que acompanham Krishna e Balarama queriam, criança gosta de subir em árvore, comer fruta, né? Queriam saborear as frutas de Talavana, mas todo mundo tinha medo de entrar lá, porque os habitantes de Talavana, esses asnos, eles comiam até as pessoas vivas, então nem os pássaros ousavam chegar perto. Para atender à vontade das crianças, então Krishna e Balarama resolvem entrar em Talavana, o que Dhenukasura se considerou uma invasão, né, do território dele. A palavra Dhenuka, Asura, Dhenuka, Dhenuka, uma das Dhenu, né? Ka significa Karaka, né? Onde está, Dhenu. Dhenu significa luxúria, é uma das palavras para luxúria. Similar a cama, cama com K, né? Dhenu. Então, quando Balarama, porque Balarama ele representa a verdade, né? Ele é um mestre espiritual, né? Ele é Ananta Sesha, ele é onde Vishnu se repousa, né? Para a manifestação da criação. Então, esse lugar onde Vishnu se repousa é relacionado a Sati, a eternidade. Vishnu repousa sobre a eternidade. Quando eles vêm como avatar, então, Balarama, ele é a encarnação da eternidade e de Ananta Sesha. A palavra Ananta significa sem fim, nunca tem fim. E essa verdade, né, que é a eternidade, né, e quando assim povos são exterminados, pessoas são exterminadas, pensamos ilusoriamente que ou que faleça por qualquer motivo, doença, ou acidente que for, nós pensamos erroneamente de que aquilo foi interrompido para sempre, e isso não é verdade. Há sempre uma continuidade, né? Então, todo extermínio de pessoas, essas pessoas retornarão, né? Então, sati, que é a palavra satya, que significa verdade, né? Então, guru, ele é a verdade. Balarama, ele é o reservatório, né? Ele é a fonte original de todos os mestres. Então, guru significa aquele que ilumina a escuridão, que traz a verdade. E Dhenukasura, ele é nesse aspecto da luxúria, quando se fala que ele tem seguidores, né, porque a filosofia de Dhenukasura, né, envolve, né, atrai a mente também de todos aqueles que estão escravos da luxúria. Talavana é um lugar de peregrinação em Vrindavana, a floresta está lá. Nós passamos por Talavana. Então, há uma mudança de consciência dentro desse espaço, né? Talavana muda a consciência. Ela estava sombria, cheirando mal, ninguém querendo chegar perto, e depois ela é transformada num paraíso. Na verdade, ela é resgatada, porque originalmente ela era assim, mas devido à invasão de Dhenukasura com seus seguidores, ela se tornou um lugar inóspito, e Krishna e Balarama, eles resgatam esse plano de consciência. Eles purificam esse plano de consciência. Então, Balarama, porque Balarama é que enfrenta Dhenukasura, né? Ele diz, não, deixa que eu tomo conta. Pede para Krishna, né? Ele que vai, que enfrenta, né? Dhenukasura, e de uma maneira muito... Então, a gente relaciona isso à palavra do Guru, aos ensinamentos do mestre, aos ensinamentos dos textos sagrados. Esses ensinamentos, né, verdadeiros, genuínos,
eles dissipam de nós toda a luxúria, né? Purificando o nosso campo de consciência para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, esta é a força de Balarama. Ele faz isso em um segundo, um estalar de dedos. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante o mantra. Vou deixar o link desse mantra lá no grupo, para quem não pôde estar aqui hoje, para vocês, se quiserem dar seguimento a essa prática ao longo do dia e também ao longo da semana, tá? Aproveitando esse momento da lua cheia, que ainda tem um restinho ainda hoje dela, né? Aqui no Rio de Janeiro, ontem o tempo fechou com muita ventania, teve um pouco de chuva também, e muito vento, assim, de sacudir janela. E ainda está assim, o tempo ainda está fechado. E com vento e bastante nublado. Então, daqui não vimos, eu não pude ver a lua, mas eu já soube que em outros lugares a lua foi vista ontem à noite, que estava muito bela, muito linda e tudo, né? Então, essa foi a lua cheia de Sri Balaram, Jai Balarama Deva, Balabhadra, que ele possa sempre proteger a nossa devoção, os nossos estudos, as nossas práticas e a nossa disposição de evoluir espiritualmente. Nesse momento precisamos bastante. Então, quem não conseguiu chegar a tempo do início do nosso encontro aqui, no início eu falei sobre as questões dos planetas retrógrados. Quem quiser depois rever na gravação, bastante interessante. A gente tem um melhor entendimento da importância de fazer essa prática durante a retrogradação de Saturno. No próximo sábado, nos encontramos novamente e aí damos seguimento aos estudos dos ensinamentos da Rainha Kunti. Ok? Espero que ficou alguma coisa sem dizer, Ana? Não, Não, né? de jeito nenhum. Eu quero dizer uma coisa, assim, que a Ah, Lua de Balarama tem uma grande. Eu tenho um vínculo, assim, eterno com a Lua de Balarama, porque foi quando você deu a minha iniciação em Jyotish. Foi numa Lua de Balarama. Então, assim, e você nos deu, né, essa Kavati, né, essa oração, que falou assim, vocês sempre vão invocar Balarama para ter essa sabedoria, né, exercendo a astrologia onde quer que seja, sabe? Então, assim, eu sempre sou muito grata, né, a Balarama e a você, né, Nessa? Falar muito não, que me emoção. ô, querida, que lembrança linda! De vez em quando vocês me lembrem das coisas, tá? E vai, né? Se esquecendo, mas é lindo, foi mesmo. Foi numa lua cheia de Balarama, lua cheia de Shravana, né? Muitas bênçãos de Vishnu e de Saraswati também. Muito forte, né? Um momento muito forte que é sempre renovado, né? Cada lua cheia de Balarama, cada todos os anos, a renovação dos votos, a renovação dessas memórias benéficas, né? Transcendentais e tudo. Então, acho que falei tudo, ou qualquer coisa que eu lembrar depois eu escrevo lá no grupo para vocês, tá bom? E também o que vocês quiserem colocar no grupo, a experiência de vocês hoje, como é que foi. É bom, né? Porque anima os outros que não estão vindo aqui nos horários, né? A estarem compartilhando, participando também aos sábados de manhã cedo. Então tá. Quem ainda não se inscreveu no Krishna Jayanti, vai começar segunda-feira agora, serão 4 segundas-feiras seguidas, às 20 horas, quando que nós vamos então realizar o Krishna Jayanti, muita coisa bonita vai ser trazida para nós nessas 4 noites de segunda-feira. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda é tempo, bem-vindos, venham participar.
ao longo de 1 hora, de 20 às 21 horas, durante 4 segundas-feiras sequentes. Acho que o momento também é importante, até porque o mês de agosto ele é cheio de festividades, né? Vou até aqui aproveitar um pouquinho mais o tempo e falar para vocês de todas os dias auspiciosos que acontecem no mês de agosto. Eu até fiz esse comentário num outro encontro, dizendo que quanto mais forte a sombra, mais forte a escuridão, mais a luz predomina. E o mês de agosto, astrologicamente, astronomicamente, é um mês bem tenso, bastante tenso. Nós estamos tendo uma oposição de Saturno retrógrado com Marte, que está em Virgem, né? E essa oposição, ela está para valer, né? Vocês estão vendo, não precisa nem descrever, comentar muito sobre isso. Mas o mês de agosto tem várias datas auspiciosas, começando no dia 4 de agosto, que já passou, foi o primeiro Ekadashi do mês. Dia 8 agora também, hoje é 9 ontem, então foi ontem, dia do sânscrito, né? E agora acabamos de ouvir um mantra poderoso em sânscrito, né? Sânscrito clássico e tudo. Também tivemos de ontem, né? Foi a lua, o máximo da lua cheia foi ontem, o Balarama Jayanti, e nós estamos agora fazendo as nossas honras. Hoje é o Gayatri Jayanti, outra coisa muito importante. Gayatri Japan é o dia que a gente recita o Gayatri Mantra 108 vezes. Quem não souber recitar o Gayatri Mantra, pode simplesmente ouvir com atenção o Gayatri Mantra 108 vezes. Né, Ana? A gente lembra de colocar lá no grupo um link para o pessoal poder ouvir o mantra 108 vezes hoje, tá? Quem quiser aproveitar já o ensejo, que está assim, agora já pode fazer logo, né? Porque passa o dia, vai que a gente esquece, né? Então, aproveita já que está no espírito da coisa e já faz esse 108 vezes o Gayatri Mantra. E no dia 16 de agosto, nós teremos então Sri Krishna Janamastami, que é o aparecimento do Senhor Krishna, e por isso que estamos fazendo Krishna Jayanti a partir da segunda-feira, tá? Para poder estar acompanhando esse momento vigoroso, porque Balarama é na lua cheia, e depois da lua cheia, lua minguante, começa a minguante. No quarto minguante da lua, que é o 8º dia da lua minguante, deste mês que nós estamos agora, né, é o dia do aparecimento do Senhor Krishna, que será então no dia 16 de agosto. Então, é um mês muito auspicioso, muito importante, né, para que a gente esteja em sintonia. Dia 18 de agosto será Ekadashi novamente, é o segundo Ekadashi do mês, nós temos 2 Ekadashis por mês, né? Será 18 de agosto. E 25 de agosto também, outra Jayanti, que é Varaha Jayanti, e eu vou contar a história de Varaha Deva, um avatar do Senhor Vishnu, no nosso terceiro encontro. Terceiro ou no quarto encontro, eu vou estar relatando essa história, então não percam. Dia 26 de agosto, no dia seguinte, é Ganesha Chaturthi. É um dia de celebração ao Senhor Ganesha, é o quarto dia da lua crescente desse período agora, né? É um dia lunar também muito importante. No dia 28 de agosto, teremos também outro Jayanta importante, chamado Rishi Panchami, que é o quinto dia da lua crescente, onde se celebra os sábios. E é um dia muito importante para as mulheres. Se recomenda que elas pratiquem jejum nesse dia para que possa aumentar a sua força, a força Shakti do feminino, elas possam ser fortalecidas. Vai ser no dia 28 de agosto. E ainda teremos, depois disso, em 31 de agosto, no último dia do mês, Sri Radha Ashtami, que é o dia do aparecimento de Lakshmi, de Radha, que foi a companheira mais importante de Krishna, né? Então, também vamos falar sobre elas, vamos contar histórias, vamos fazer meditação para Srimati Radharani, que é a rainha Radha, que é o epíteto de toda a devoção, de toda a elevação espiritual. Nesse mesmo dia 31 de agosto, também se inicia o Mahalakshmi Vrata, que leva ao longo de
é observado por 16 dias, começando então no dia 31 de agosto. Então, é, esse dia também tem essa importância. E também durante o Krishna Jayanti eu vou estar explicando com detalhes sobre esse Vrata. Então, convido a todos e todas vocês para participarem do Krishna Jayanti, ok? Bem-vindos, vamos participar, que o mundo está precisando muito, né? Que a gente possa emitir luz num momento tão caótico e obscuro. Ok? Então, me despeço aqui de vocês. Gratidão pela presença de todas, gratidão por aqueles que estarão assistindo posteriormente a este encontro. Ok? Jai Baladeva, Jai Jagannatha, Jai Subhadra, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Namastê, Hari Om, Tat Sat. Até o próximo sábado.